A igreja sabe. A igreja não fala, mas a igreja sabe. A igreja sabe quando um pastor é um homem de oração. A igreja sabe quando o seu pastor estuda a Bíblia. A igreja sabe. E sabe o que eu descobri? Porque depois eu fui ministerial na Paulistana, embora não tenha sido no papel, eu era ministerial na prática da APSE e secretário de campo, e eu descobri, porque todos, praticamente, tanto na Paulistana quanto na APSE, tinham sido meus alunos, né? Agora pastores lá, nós éramos colegas de ministério juntos lá. E pastor, eu descobri uma coisa, os defeitos que eles tinham aqui, eles continuaram tendo lá, entendeu? Atrasados, os que eram atrasados aqui continuaram atrasados lá para as reuniões, os que tinham problemas de relatório aqui continuaram a ter problemas com relatório lá. E aí eu cheguei à conclusão de que o problema é caráter, e é um problema grave. E aí uma dica para você que é jovem e que está se preparando para o ministério. Ministério não é uma corrida de 100 metros. Nunca esqueça disso. Ministério não é uma corrida de 100 metros. Ministério é uma maratona. E que no meu caso durou 41 anos. E continua. Eu continuo, mas hoje eu não sou mais pastor. Eu fui. Sou chamado de pastor, a igreja me vê. Eu tenho credencial de pastor, certo? Eu continuo sendo pastor, mas na prática eu não sou mais. Não tenho ovelhas, eu não sou pastor. Quem é pastor tem ovelhas. Aliás, você só vai ser pastor quando a igreja te der uma credencial. E não quando você terminar o curso. Nunca esqueça disso. Fale isso sempre para eles, pastor. Porque muitos acham que quando terminam um curso de teologia, eles são pastores. Não são. Você vai receber um título acadêmico, que é bacharel, acho que hoje em ciências da religião, se não me engano, tem outros aí, não sei, mudou alguma coisa, não importa, você vai receber um título acadêmico, mas um título de pastor, quem vai lhe conceder será a igreja no dia em que você for ordenado. Isso pode levar 3, 4, no mínimo 4, 5 ou 6 anos. A igreja vai reconhecer se você tem a vocação ministerial ou não. E não o curso aqui, o SALT. O SALT vai preparar a fazer a parte acadêmica, que é uma parte muito importante. Então não esqueça disso. Então eu ainda tenho credencial que a igreja me dá. E esta é renovada todo ano. A outra não, a outra é a cada 4 anos, na quadrienal. A esta de pastor jubilado é todo ano. Então eu continuo sendo pastor, mas na prática eu não sou mais. Foi muito bom ter servido a Deus e foram 41 anos. 41 anos. Fui pastor em Cachorro de Cócoras, fui pastor em igrejas humildes, simples, de pessoas muito simples. Fui pastor no norte de Goiás, hoje Tocantins. Para você ter uma ideia, eu viajava 400 quilômetros de estrada de chão para visitar a minha congregação mais distante. Meu campo tinha 600 quilômetros de raio. É o distrito pastoral. Eu morava aqui, 200 de um lado e 400 de outro. E aqui ele tinha cerca de uns 250, mais ou menos. Tinha 17 congregações. Eu fui pastor lá. Depois fui pastor de igreja, de pessoas diferenciadas, de pessoas cultas, de pessoas ricas. Fui pastor de pessoas pobres e de pessoas ricas. E eu tive que me adaptar a essas circunstâncias. E eu descobri que o segredo é aquilo que eu vou lhes apresentar agora. Alguns já estudaram isso, provavelmente em doutrina da salvação. Eu quero lhes apresentar, trazer-lhes à mente alguns conceitos bíblicos sobre a salvação. A salvação é um processo. Ela não é uma coisa estanque. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no verso 24. Nós vamos ler 3 textos de Romanos. Depois vamos ler um texto, uma perícope bem extensa de João.
E vamos terminar com um outro texto e um outro contexto também de João. Como eu estou falando para estudantes de teologia, a gente vai ser um pouquinho mais, vamos esmiuçar um pouquinho esta ideia. Esses dias eu falei sobre isto de uma outra maneira, de uma outra forma, para as senhoras e senhoritas da fã, e agora o pastor me deu a oportunidade de lhes apresentar. Romanos 8, 24, vamos ler ele. Recordando este conceito bíblico de salvação, porque na esperança fomos salvos. O verbo aqui está no passado, fomos salvos. Esta experiência no passado aconteceu quando Jesus deu a sua vida por nós. Ele, tecnicamente, juridicamente, recebeu do Pai e do universo o direito de conceder-nos a salvação a todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê terá vida eterna, terá salvação. O pré-requisito é crer, é aceitar. Então, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é salva do quê? Da culpa dos pecados cometidos, da culpa jurídica do pecado. Esta é uma linguagem jurídica universal. Jesus nos liberta, nos perdoa, e isto se chama de justificação. Ele nos justifica, nos declara justos, embora não o sejamos. Em Cristo passamos a ser justos. E esta é uma obra de um momento. No momento que você aceitou Jesus como Salvador, Ele perdoou você completamente. Você foi perdoado. Nós somos perdoados se de fato o aceitamos como nosso Salvador. Ele nos justifica. Isso é injusto. Isso não é justo. Mas se tornou justo porque Jesus pagou a culpa. Então Ele assumiu o nosso lugar. As consequências da nossa culpa recaíram sobre Ele, e a sua vitória nos é concedida, e Ele nos liberta da culpa. Fomos justificados. Portanto, Ele nos salvou. Ele nos salvou da culpa de nossos erros e de nosso pecado. Romanos capítulo 10, verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Aqui a salvação nos é apresentada como algo acontecendo no presente. Sejam salvos. Cristo hoje intercede por nós no santuário celestial. E Ele nos salva do poder do pecado. E isto é santificação, e é uma obra da vida inteira. Não adianta ter sido salvo no passado. Nós precisamos continuar salvos, em estado de graça. Você já percebeu que a maioria dos pregadores, sobretudo pregadores jovens, dão ênfase na graça como agente de salvação no processo de justificação, e eles esquecem da graça, que é aquela que mantém o indivíduo salvo do poder do pecado, da prática do pecado. Sem esse processo aqui, se perderá a justificação. Hoje Jesus precisa nos salvar. Amém. Quem leu a meditação matinal de ontem, o pastor Emilton falou alguma coisa relacionada com a natureza pecaminosa, que
quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos concede uma natureza espiritual, só que a carnal, ela continua conosco. Ele não tira a nossa natureza carnal, Ele não retira nossas tendências para o pecado. Nós continuamos sendo nós mesmos, com o nosso caráter, com nossas debilidades, com nossas fragilidades, com nossas fraquezas, com nossas tendências pecaminosas. Porém, no plano de Deus, em Cristo, e é este o processo da salvação, Ele vai nos livrar do poder do pecado. Essa natureza espiritual implantada em nós pela graça de Jesus, no dia em que Ele nos justificou e quando o aceitamos como nosso Salvador, essa natureza vai dominar a natureza carnal, proporcionalmente ao que vai acontecer daqui a pouco, que é onde eu vou chegar. Agora, no livro de Romanos, ainda no capítulo 9, a Bíblia nos apresenta no capítulo 10, verso 9, não capítulo 9, mas capítulo 10, verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas já não foi? Não está sendo? Porque precisa ser salvo, você já não está. Esta é a salvação apresentada no futuro. No dia em que Jesus voltar, Ele vai nos libertar da presença do pecado, da presença. Ele vai nos glorificar. A natureza pecaminosa será retirada de nós. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15. Seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos. Nunca mais tendência pecaminosa, nunca mais natureza pecaminosa. Salvação completa. Eu tenho uma parábola que eu inventei. Eu não tinha pensado em contá-la, mas vou contar. Você estava pregando numa igreja e a mulher falou: e olha, se eu posso inventar parábola? Eu falei: posso, só não vai pro cano. Mas é uma parábola, certo? Eu inventei uma parábola. Os irmãos têm muitas dificuldades de entender isso aqui. Muitas dificuldades. E a grande dificuldade dos irmãos é que eu já não aceitei Jesus. Pastor, eu já não aceitei Jesus. Ele já não me perdoou, Ele já não me salvou. Por que eu ainda peco? Por que eu ainda tenho tendências para o pecado? Por que eu piso na bola? Por que, pastor? Por que? Eles vivem uma angústia. A expectativa de muitos membros de igreja é que ao saírem do tanque batismal, eles tenham sido glorificados. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, mas eles não entendem isso. E se você perguntar numa igreja quem tem certeza da salvação, a maioria não vai levantar a mão, porque ele não tem certeza da salvação. Só que no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele nos salvou, e o nosso nome foi escrito no livro da vida, e lá permanecerá se o processo continuar acontecendo, e não for interrompido. E a parábola, para os irmãos entenderem isso, é: você está tomando banho no rio, e eu coloco lá um acampamento, uma excursão, um piquenique da igreja qualquer, e você está lá nadando no rio com todo mundo, brincando, e de repente todos desaparecem, você se vê sozinho no rio e cai num buraco e a correnteza começa a te levar, e você é levado pela água e vai sendo levado, tá? E começa a gritar por socorro, e grita, e ninguém te vai, você vai morrer. E de repente aparece alguém na barranca do rio, na margem do rio, e grita: ei, eu vou te salvar, e joga uma corda para você. E ela diz assim: segura firme, e joga a corda. No momento que você segura a corda, você está o quê? Não, está começando. No momento que você segura na corda, você está o quê? Salvo. Mas continua onde? Dentro do rio, mas já está salvo. E enquanto estiver segurando na corda, está salvo, mas está dentro do rio. E de repente ele vem puxando você, e ao puxar você,
uma pedra submersa, abre um naco na sua perna e o sangue escorre. Essas histórias, parábolas modernas, tem que ter tanto, porque senão não resolve, não mexe essa pessoa. O pessoal está tão acostumado a ver morte na televisão, em filmes, que você não devia ser, é isso que sobe, né? E aí, do outro lado do rio, aparece alguém do nada e diz assim: ei, você acha que essa cordinha vai te salvar? Você está ferrado, você é pecador, miserável, está dentro do rio, todo furado, olha o sangue, cara, larga essa corda de uma vez. E quem está puxando a corda diz: não solte a corda, não solte, segure firme, eu vou te puxar. Vem, e vai puxando, e você vai bebendo água. De repente ele tira você de dentro da água, e mesmo ferido você está completamente salvo. No dia que você aceitou Jesus como Salvador, você segurou na corda. E agora Ele vai salvar você do poder do pecado. E Ele quer que você continue segurando na corda. Você não pode soltar a corda, porque mesmo tendo o seu nome escrito no livro da vida, esse nome pode ser apagado do livro da vida, porque nomes serão apagados, aceitos e rejeitados, confirmados e rejeitados. E a Bíblia tem N exemplos de pessoas que abandonaram o caminho da verdade. Judas aceitou Jesus e se perdeu. Demas abandonou o caminho da verdade. E tantos outros na Bíblia. Segure na corda. E quando Jesus tirar-nos de dentro do rio, Ele vai tapar o rio. E não vai ter mais rio. É uma parábola. Não se aplica em todos os elementos, mas ajuda os irmãos a entender. E você sabe, eu inventei essa parábola há uns 20 anos, e às vezes eu vou em alguma igreja por aí, lá no São Paulo, e eu encontro alguém que me viu falar há 20 anos atrás, e diz assim: pastor, eu continuo segurando na corda. A pessoa não esquece. Eu continuo segurando na corda. Semana passada nós fizemos um grupo de oração, tivemos os 10 dias de oração. E você já percebeu que a gente tem 10 dias de oração, mas faz tudo e não ora, e menos ora. O que menos ora é a gente faz nos 10 dias de oração. O que menos a gente faz nos 10 dias de oração é orar. A gente ouve um sermão, a gente canta, mas não ora. E eu queria orar. E aí eu criei um grupo na casa de uma família, um grupo de umas 20, 30 pessoas. 20 eram assim, bem sistemáticos e 10 eram rotativos. Um dia vinha, outro dia não vinha. 5 dias. Nós passávamos 1 hora em oração, só orando. Nada de pregação, nada de conversação, orando, o grupo orando. Um sistema de oração muito interessante chamado oração de conversação. E aí nesse momento, em algum momento lá, uma pessoa na oração falou: graças, Senhor, porque em Jesus eu ainda continuo segurando na corda. Por quê? Porque eu sou professor na escola sabatina do ECC. E um dia lá no contexto eu contei a parábola, e a pessoa gravou e eu continuo segurando na corda. Porque esse é o segredo da salvação. Porque não adianta ter aceito a Cristo e abandonar a Cristo. O que adianta? Nesse grupo, um senhor começou a orar pelo filho. E a saída dele: o que é seu filho? Pastor, ele fez teologia, ele entrou na obra, ele se tornou pastor, ele foi ordenado. Meu filho era um grande pastor, um grande evangelista. Pastor, ele batizava tanto. Mas meu filho abandonou o ministério para ganhar dinheiro. E eu perguntei: está firme na fé? Porque até aí tudo bem, qual que é o problema? Não quero mais ser pastor, tudo bem, não quero, tudo bem, qual que é o problema? Quer ganhar dinheiro? Ok, vai ganhar dinheiro. Qual que é o problema? É pecado? Não. Onde está o pecado? Os olhos encheram de lágrimas e disse: não, pastor, ele abandonou totalmente o caminho de Deus. Aceitou Jesus como Salvador, teve seu nome escrito no livro da vida, ainda há esperança, porque ainda não morreu, mas abandonou o caminho de Deus.
Deus, abandonou o ministério, abandonou a verdade, abandonou o Cristo, abandonou tudo por amar o presente século. Pelo dinheiro, pela fama, pela glória. E que adiantou alguma coisa? Olha aquilo que a Bíblia fala, que adianta ao homem, Jesus disse, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Agora veja, o segredo da salvação está aqui, ó. O segredo para se manter salvo está aqui. No que estamos fazendo hoje para nos manter salvos? E aí eu descobri, a resposta está em João 15. Vamos lá no João 15. Se você tem Bíblia, essa Bíblia é assim, tradicional, impressa, porque nas Bíblias aí digitais é um pouco mais difícil de visualizar essa perícope. Antes de ler, como eu estou falando para estudantes de teologia, essa discussão, esse contexto, na minha percepção, começa no capítulo 13 de João. No capítulo 13, Jesus entra no cenáculo com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ok? Senta-se à mesa, come com eles. Lá, a partir do verso 21, ele indica o traidor. No verso 30, depois de receber o bocado de pão molhado, Judas sai. E João faz uma observação de que era noite, portanto, quando Jesus entrou no cenáculo e lavou os pés dos discípulos, ainda não era noite, mas quando Judas saiu, já era noite. Agora ele começa a falar, assentado à mesa com os discípulos, o novo mandamento. Jesus conversa com eles. No capítulo 14 ele fala: não fiquem tristes, não fiquem perturbados, eu vou voltar, vou preparar um lugar para vocês. Ele apresenta o Espírito, promete o Espírito Santo para eles, ok? No capítulo, veja, no final do capítulo 14, Jesus diz assim: levantem-se e vamos aqui. Aqui ele terminou, ele saiu do cenáculo. Então tudo que aparece no capítulo 13 e no capítulo 14 aconteceu lá no cenáculo, sentado à mesa. Ele serviu a Santa Ceia e ficou batendo papo com os discípulos lá. Agora eles se levantam e saem, andando. E eles saem em direção ao Getsemane. Esqueça um pouquinho o capítulo 15, ele vai conversar sobre isso. Vamos voltar aqui. Depois do capítulo 16, ele reforça a obra do Espírito Santo, o trabalho específico do Espírito Santo. Não vou deixar vocês sozinhos, não vou abandoná-los. E no capítulo 17, lá juntinho do ribeiro do Cedron, lá embaixo, antes de passar para o Getsemane, Jesus faz a oração intercessora pelos discípulos. E aí o capítulo 18, verso 1, onde na minha visão termina a perícope, que começou no capítulo 13, ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou. E o que Jesus disse para eles no capítulo 15, quando ele deixou o cenáculo e estava se dirigindo ao Getsemane: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Provavelmente Jesus estava descendo o ribeiro do Cedron, onde havia na época, hoje tem um cemitério árabe, na época havia plantação de uvas ali, videiras ali junto do muro, do lado de fora dos muros de Jerusalém, nesse vale do Cedron. Todo ramo que estando em mim, você conhece o texto, vai dar fruto, se não der fruto ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra? Preste atenção que eu tenho falado. Veja o verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha ali, ó. Não dá, imagine, não vou voltar no slide. Permaneçam em mim. Você que foi salvo, permaneça em mim. Não se desvie de mim. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Permaneça em mim, não saia de mim. Porque o ramo, assim como o ramo não pode produzir fruto se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nesse diálogo, Jesus menciona 11 vezes o verbo permanecer. Permaneçam em mim, não me abandonem, não me deixem, não me larguem, porque vocês não podem fazer nada sem mim. Vocês são como galhos de uma videira. Para que serve tronco de videira? Para que? Você já viu uma mesa, um móvel, uma cadeira, um banco de tronco de oliveira? Você já viu? De videira? Você já viu? Não existe. É um tronco todo retorcido, tudo, sabe, cheio de nó. Pé de uva só serve para dar fruto. Quando eu fui pastor da igreja do Iapê, o Iapê tinha uma produção imensa de uvas em Itália, produzia muito. Mas com o passar do tempo, aquelas uvas pararam de produzir, chamaram técnicos, eles estercaram, fizeram poda diferenciada. E depois de 2 anos chegaram à conclusão que tinha que arrancar. Os tratores entraram naquela videira e arrancaram tudo, fizeram montes. E depois de seco, tocaram fogo. E eu vi aquele fogo pegando e eu lembrei das palavras de Jesus. Pé de uva só serve para dar fruto. Qual é o meu valor? Qual é o seu valor? Nenhum. Nós somos 0, 0, 0, 0, 0 à esquerda. Que valor nós temos? É Cristo que faz a diferença em nós. No dia que nós aceitamos como nosso Salvador, Ele nos salvou, nós somos dele, Ele é nosso. Só que eu tenho que permanecer. Casar é muito fácil. Você que está casado, você sabe que casar é fácil. Qual que é o desafio? Permanecer casado. Esse é o desafio, permanecer casado. Com a mesma mulher, como eu, 44 anos, e você, pastor, quase 25. Com a mesma mulher. Esse é o desafio. Aceitar Jesus é fácil, relativamente fácil. Há pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, têm mais lutas. O desafio é permanecer em Cristo. 10, 20, 30, 40 anos. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 10 anos, fui batizado quando eu tinha 12. Eu sirvo Jesus há 58 anos. E achei que ele já teria vindo. E quando eu fui fazer teologia, uma amiga com quem eu trabalhava na Consul, na fábrica de geladeiras de Santa Catarina, falou para mim: Jorge, você vai fazer teologia para quê? Jesus vai voltar logo. Não vai perder tempo em fazer teologia, não. Vai pregar o Evangelho. Eu fui fazer teologia. Trabalhei 41 anos. E Jesus não veio. Quando esse colégio foi fundado e aqui foi adquirido, e o dinheiro da desapropriação das terras do NASP de São Paulo aconteceram, muitos da igreja criticaram, muitos membros da igreja criticaram a igreja por terem comprado esse terreno aqui. Estão gastando dinheiro para construir um colégio lá no interior. Para que colégio? Para que colégio? Jesus vai voltar. Devia ter pego esse dinheiro e aplicado em evangelismo para ganhar almas para Cristo. Agora vamos lá construir um colégio. E o pastor Walter Boger falava assim: eu não sei quando meu mestre vai voltar, mas quando ele vier, eu quero que ele me encontre carregando um carrinho de mão cheio de tijolo. Ele usava como alegoria. Eu quero que ele me encontre trabalhando, porque eu não sei quando ele vai voltar. Esse colégio foi comprado em 83. Quantos anos ele vai fazer esse ano? 40 anos. 40 anos! Quantos alunos passaram por aqui? Eu era pastor da igreja quando foi feito o projeto dessa igreja aqui. E o pastor Boger dizia assim: nós vamos construir uma igreja na qual você chega e não se preocupa onde você vai sentar. Hoje nós temos 2 cultos, porque não cabe todo mundo aqui dentro. Jesus ainda não veio, eu não sei.
Eu tenho que permanecer firme na graça, porque aquele que permanecer firme até o fim, é esse que será salvo. Será salvo, será salvo. Não adianta ter sido salvo hoje e daqui a pouco desistir, não permanecer. Não adianta, tem que permanecer. E como a gente permanece? Como a gente permanece? Jesus respondeu a essa pergunta. Como a gente permanece? No contexto que uma das multiplicações dos pães, a gente descobre como a gente permanece em Jesus. Era para ter colocado o texto ali, mas não tem importância. João 6. João 6. Alguém viu um pedaço de carne ali e já sorriu. João 6. João 6. Multiplicação dos pães. Dia seguinte a uma das multiplicações dos pães. A multidão foi atrás de Jesus para comer pão e peixe de graça. Só que Jesus não multiplicou pães, ele se apresentou como o pão do céu. Depois você pode ler o contexto todo, eu vou pular alguns versos. 48 em diante, capítulo 6 de João 48 em diante. Eu sou o pão da vida. Quem está falando é Jesus. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram, e esse é o pão que desce do céu para que todo o que nele comer não pereça. Estou tentando descobrir como a gente permanece em Jesus, porque Jesus falou: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam salvos, não desistam de mim. Eu estou tentando descobrir como a gente permanece em Jesus. Ele vai responder essa pergunta aqui. Se alguém comer, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus, os fariseus que ali estavam, começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Em outras palavras, esse cara é louco. Deve ser doido mesmo. E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Agora verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como que a gente permanece em Jesus? Como que a gente permanece em Jesus? Aqui está a resposta. A gente permanece em Jesus comendo a carne dele e bebendo o sangue. E como a gente faz isso? O texto está aqui, ó. Eu inverti a ideia do texto. Comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Se você e eu não comermos a carne de Jesus e não bebermos o seu sangue, nós não permaneceremos nele. Sexta-noite eu vou falar para uma igreja em Londres, pelo Zoom. Pediram que eu falasse para os homens. Só que deram um título, pastor, que eu jamais escolheria, mas me deram, eu falei: vou desafiar. Como um homem deve tratar bem a sua mulher? Esse negócio é um desafio, só Jesus na causa mesmo. Os casados sabem disso, que é óbvio, né? E cada mulher é uma mulher, cada esposa é uma esposa, cada uma tem seus desafios. Como é que eu vou eliminar, fazer um padrão? Mas me deram, eu falei: estou pensando, vamos ver o que vai dar, certo? Como permanecer em Cristo? Comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Ele falou isso. E como que a gente bebe a carne de Jesus? Aí está pensando na Santa Ceia. Pode ser, mas não é. Olha o que eu descobri no Espírito de Profecia. Olha o que eu descobri. Olha que negócio fantástico isso aqui, ó. Quão poucas crianças são ensinadas a estudar a Bíblia como a palavra de Deus e a alimentar-se de suas verdades. Que são o quê? A carne e o sangue. A carne e o sangue de Jesus. Permaneçam em mim. Não
não saiam de mim, não se desliguem de mim. Quando você e eu comemos, aliás, estudamos a Bíblia, nós estamos comendo a carne de Jesus e bebendo o seu sangue. Sabe aquela picanha de Cristo? Assim? 3, 4, 5 capítulos da Bíblia bem estudado, picanha, filé, 10 capítulos assim, certo? É assim, aquele churrascão, aquele copo, aquela vitamina. Só que a maioria dos crentes só faz um fast food, um versinho assim, pastor, aquela batata frita. Lê um versinho para apaziguar a consciência e vai dormir. Ajuda, sabia? Porque você sabe que apesar de Mac não ser uma boa comida, ainda ajuda. Mas não é aquela. Vou contar a história da sustância, pastor, porque eu sou apaixonado com a história da sustância. Conheci um homem lá no litoral de São Paulo, um baiano. Alguém é baiano aqui? Opa! Tiririca tem tudo quanto é lugar. Desculpa, é brincadeira, tá? É brincadeira, não é bullying não, tá? Esse meu amigo era baiano, um homem simples, fervoroso, zeloso de boas obras, e ele tinha um problema na coluna. A coluna dele era toda torta. E pela asa ele foi operado no Hospital São Paulo, no Hospital Dentista de São Paulo. E ele ficou muito bem da coluna. Retinho, passou a ter todos os movimentos. Mas ele falava assim: pastor Jorge, você acredita que eu quase morri naquele hospital? Falei: como, meu irmão? Matias, é o nome dele. Como que você morreu? Não cuidaram bem de você lá? Não, pastor, não, a cirurgia foi tudo bem. Eu quase morri de fome, homem. Como de fome? Pastor, quando eu vi aquela bandeja de comida, aquilo me dava um desânimo. Por que, Matias? Pastor, era assim uma bolinha de alface, de arroz, um grãozinho de feijão assim, um caldinho muito ralo, muito branco, umas 3 assim, rodelinhas de tomate, uma bandazinha de alface, uma coisinha lá, pastor, e aquilo me dava um desânimo. Você acredita que eu não conseguia andar no hospital com aquela comida? Tanto fraqueza? Falei: exagerado. Não, pastor, é verdade. Um dia a Rosa veio me visitar. Eu falei: Rosa, amanhã traz uma malmita para mim. Ele falava: malmita, traz uma malmita para mim. Pastor, quando a Rosa chegou no hospital no dia seguinte com uma bolsa bem grande, ela começou a abrir aquela bolsa e uma panalhada nos panos, enrolada na malmita, porque você sabe que não pode entrar no hospital comida. Então ela trouxe tudo enrolada, escondida nos panos. Foi tirando aqueles panos, foi tirando aqueles panos, foi tirando aqueles panos. Pastor do céu, quando ela abriu aquela malmita, meus olhos brilhou. Falei: por que, Mateus? Pastor do céu, eu vi um bife, pastor, mas era um bife grande. Em cima tinha uns 2 ovos fritos assim, pastor, e por baixo feijão batido com farinha. Eu comi de colher, homem de Deus. Eu não estou exagerando não, hein? Eu não estou exagerando em nada. Eu comi de colher aquela comida. Agora vem um pouquinho que eu conto essa história. E ele me autorizou a contar. E o Matias não vive mais. Ele teve um infarto. E foi fulminante. Ele falou assim: não foi da comida. Mas que só você vê, pastor, aquela comida me deu uma sustância. Uma sustância, pastor. Que eu fiquei forte, homem de Deus. Você acredita que eu levantei da cama e comecei a andar no hospital? Falei: pastor, exagerado. Não, pastor, não. Eu fiquei forte com aquela comida. Também um bife, 2 ovos fritos e um feijão batido com farinha, homem de Deus, e um arrozinho branco, pastor. Aí ele fala assim: o crente tem que ter sustância. Eu conheço uns crentes anêmicos, uns crentes tudo fraco, comida de bicho. Assim, fraquinho, raquítico na fé, sabe?
Ah, eu não vou mais na igreja, porque é falar mal de mim. Não vou mais. Eu não fui eleito. Você vai lembrar disso quando você for pastor, você vai lembrar dessa minha fala. Você vai encontrar crente assim, uns crentes tudo anêmico, amarelo, fraco. Oh céus, oh. Conhece aquele personagem? Oh céus, oh vida. Né? Entendeu? Conhece aquela música lá dos crentes evangélicos, Comigo e Bebida? E se falar mal do pastor, vai ser comido de mim. Vai ser comido de mim. Olha os baianos aí. É uma música assim, estranha, assombrosa, essa letra dessa música, é baseada na história de Herodes, que foi comido de bicho lá, né? Mas tem crente assim, eles estão anêmicos, frágeis, porque não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia. Você sabe, esse pessoal que não pegou Covid, quem não pegou Covid? Quem não pegou Covid é porque tinha um sistema imunológico forte, vitamina D alta, não pegou Covid, se pegou, pegou bem fraquinha. Tem gente gripada para tudo quanto é lado e você não pega gripe, por quê? Porque o teu sistema imunológico está forte. O mundo está virado de cabeça para baixo, tem imoralidade, tem tudo, e daí qual é o problema? O crente em Cristo, que é forte, ele é forte. Amém. Ele é forte porque ele come da carne de Jesus, ele bebe do sangue de Cristo, ele estuda a Bíblia, ele se alimenta da Bíblia, ele conhece a Bíblia. E eu sei como pastor, eu sei, porque eu tenho visitado igrejas onde eu fui pastor. Eu fui esses dias em Paraíso do Norte de Goiás, que hoje é Paraíso do Tocantins, para a inauguração da igreja. Eu voltei lá, eu fui pastor lá em 40 e poucos anos atrás. Os velhos já morreram tudo. Os velhos na minha época já morreram tudo. Porque eu fui pastor há 40 anos, que tinha 40, já foi pro saco. Porque morre mesmo, a gente morre. Eu estou na fila, eu sou o próximo. Então veja, quem são os velhos de hoje lá? Quem era jovem quando fui pastor lá? Quem tinha 20 anos na época que eu fui pastor, hoje tem 60 e poucos, já tem carteirinha para andar de ônibus de graça. Mas eu fiquei encantado de ver pessoas que eu fui pastor há 40 e poucos anos, firmes na fé todos esses anos. Amém. Firmes na graça. Por quê? Porque comeram a carne de Jesus e beberam o sangue dele, que é estudar a Bíblia. Olha aqui, ó. No estudo da Bíblia, a alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Está lá, no estudo da Bíblia. A alma convertida come a carne e bebe o sangue do Filho de Deus. Olha o que a senhora Guardia diz: alcançai dia a dia experiência em comer da carne e beber do sangue do Filho de Deus. Olhe para mim. Quem está falando sabe do que está falando. O diabo vai fazer com que você, quando estiver no ministério, corra de um lado para outro como uma barata tonta e não tenha tempo para estudar a Bíblia. Esses dias eu fui numa igreja, era dia dos pais, era sábado, e eu comecei a observar o pastor falando. Eu pensei comigo, onde esse cara? Aí eu entrei no meu celular, ali na igreja dele. Eu descobri um site de sermões, o cara estava pregando o mesmo sermão do site. Vazio, sem vida, sem sentido, sem nenhuma experiência dele, assim, com a palavra. Sabe, os fariseus, os escribas da época de Jesus, os caras eram versados na escritura, mas quando falavam eram vazios. E aí aqueles que foram enviados por eles para analisar Jesus, quando voltaram disseram: nunca ninguém falou como esse homem. Onde estava a diferença? Na comunhão, no estudo da Bíblia, no relacionamento com o Pai. A igreja sabe.
Você já viu alguns pastores ou algum pregador abrindo a Bíblia, leia um texto e esquece a Bíblia e começa a falar, uma vergonha, que você não sabe de onde vem aquilo ali, sabe assim? Vai vomitando um monte de coisa, que não tem pé, não tem cabeça, não tem começo, não tem fim, não tem meio, sabe? Estudar a Bíblia, estude a palavra de Deus, pelo amor de Deus, estude a palavra de Deus. Esta vai ser a sua maior luta como pessoa que ama Cristo, que foi salvo por Cristo. E minha também, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. A gente canta o melhor lugar do mundo aos pés de Salvador, a gente não fica sentado aos pés de Salvador. Nós somos tudo mata, correndo para um lado do outro. Coma da palavra, coma da carne de Cristo, do sangue de Cristo, você vai ser forte. E aí pode vir problema, pode vir encrenca, pode vir heresia, pode vir sei lá o quê. E você vai enfrentar muito disso. Eu já estou aposentado, mas você não. Você vai enfrentar a pior época da história, mas não tenha medo. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, a palavra de Deus diz: eles o venceram. Amém. Pelo sangue do Cordeiro. Amém. E nem diante da morte temeram. Amém. Temeram. Ele, sabe aquele texto de 1 João que a Bíblia fala? Eu vos escrevi, jovens. Conhece? Porque sois fortes. E por que jovem é forte? Porque é jovem? A palavra de Deus habita em vós. É a palavra de Deus que torna o jovem forte. É a palavra de Deus. Um jovem, que todo mundo fala, essa juventude, está tudo perdida, está aí jogando futebol, não sei o que, com o povo fala por aí, sei lá o que. Este tipo de jovem, dessa geração, Y, Z, H, D, sei lá o que, esta geração, quando a palavra habita nele, ele é forte. Amém. Porque é a palavra que o torna forte. Estude a Bíblia. Gaste tempo com a palavra de Deus. E terminando a minha fala, olha esse texto da serva do Senhor. Não vos deixeis controlar pelos sentimentos. Todos os que trabalham na vinha do Senhor, está falando de pastores, de servos de Deus, ministros, devem aprender que sentimento não é fé. Estar sempre em estado de emoção não é exigido. Exige-se, porém, que tenhamos firme fé na palavra de Deus, como sendo o quê? A carne e o sangue de Cristo. A palavra de Deus é nossa santificação e justiça. Portanto, é alimento espiritual. Estudá-la, olha uma outra analogia, é comer as folhas da árvore da vida. A palavra de Deus contém nutrição divina que satisfaz o apetite pela comida espiritual. Um dia nós aceitamos a Jesus, fomos justificados, Ele nos perdoou da culpa do pecado, nosso nome foi escrito no livro da vida. E hoje Ele nos salva do poder do pecado. Porém, o meu papel e o seu é comer a sua carne e beber o seu sangue. Porque foi a única provisão que Deus fez para nos manter salvos nele, é através da palavra. Amém. E você pode escrever o que eu estou dizendo. Preste atenção em você. Quando você estudar a Bíblia sistematicamente, a natureza pecaminosa será dominada pelo Espírito. E você não vai ter vontade de pecar. E se pecar, você será sensível a um retorno ao processo da justificação. Busque a palavra. Estude a palavra. Cada vez que você estudá-la, não esqueça. Você está comendo a carne de Cristo e bebendo o seu sangue.
Amém. Que Deus o abençoe. Amém. Amém.